quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, e entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: negociem até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar o empregado aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, empregado bom. Você foi fiel com as coisas pequenas. Receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: receba também você os 5 governos das cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as moedas que eu guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não lhe deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse: empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria os juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu digo a vocês, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas daquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queiram que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Na nossa vida, é como se o dinheiro que os trabalhadores precisavam lucrar fosse os talentos que nós possuímos, fosse os dons que Jesus nos deu. Quando nós nascemos para o mundo, Jesus, Deus, nos criou com um pensamento lógico. Você vai fazer certa coisa. Você está enviado para fazer isto. E a partir deste raciocínio que Deus fez, você não vai conseguir fazer outra coisa a não ser o seu destino. Não tem como você desviar do seu destino. O nosso destino é como uma rota traçada por um GPS, que ela está literalmente ligada à rota que você está fazendo. Tanto que se você enfiar o carro no meio do mato para poder tentar desviar da rota, ele já vai tentar colocar ali outra rota, recalculando, recalculando, até você chegar no destino certo, até você voltar para a rodovia e continuar a sua estrada. Este é o verdadeiro sentido do nosso destino na vida. Porém, quando nós não aceitamos a missão de Cristo, nós vivemos como estes trabalhadores, que certo dia o homem
foi para a cidade a fim de ser coroado rei. E aí ele confiou o seu governo nas mãos de 3 empregados. Esses 3 empregados confiaram cada um 100 talentos, 100 moedas. Nessas 100 moedas, os empregados tinham a função de lucrar as moedas, obviamente. Um dos empregados lucra 10 vezes mais, ou seja, faz o somatório de 100 vezes 10. Dá uma boa quantia. Outro empregado lucra 5. E infelizmente o outro não lucra nada. A diferença dos 2 primeiros empregados para com o último mostra para nós uma certeza de como Deus quer o nosso destino para a vida. Vamos citar primeiro o primeiro empregado. O primeiro empregado junta aquele dinheiro, guarda e aí faz 10 vezes mais o valor que ele tinha arrecadado. E com isso, Deus lhe dá o confio de 10 cidades. O outro junta 5.000 vezes a mais do que o que havia sido juntado. E ali, ele dá um confio de 5.000 cidades. Neste pensamento, nós entendemos que Jesus dará para nós à medida que nós conseguiremos lutar. Não venha falar que seu problema é difícil, porque Jesus sabe dos seus problemas. Não venha falar que a sua dificuldade é difícil, que a sua dificuldade é poderosíssima, que você não vai conseguir enfrentá-la, porque Deus conhece as nossas dificuldades e Ele sabe, acima de tudo, que a gente vai passar dessa dificuldade. Ele sabe. Independentemente de qual dificuldade que seja, Ele sabe, porque Ele dá o confio das cidades àqueles que conseguiram juntar. E aí nós chegamos no empregado mau, que ao invés dele juntar todo o dinheiro e ir trabalhando para arrecadar mais, ele fez o contrário. Ele guardou o dinheiro dentro de uma sacolinha, colocou debaixo da cama e ficou esperando o tempo passar. Falou, vou guardar. Tô com medo do meu empregado brigar comigo mesmo, então vou guardar aqui, vou ficar sentado, tranquilo, e aí quando o empregado voltar, eu entrego o dinheiro para ele e pronto, falo que eu não consegui juntar. E aí esse empregado volta, e aí o chefe volta. E o empregado fala assim, Senhor, eu não consegui juntar nada. E o que o chefe responde? Empregado mau. Por que você não guardou o dinheiro no banco? Assim, quando eu fosse lá pegá-lo, ele ia render juros. Nem isto o empregado viu. E por que ele não viu? O encardido. O medo. Vejam, aqui está falando abertamente para nós. Jesus diz abertamente. Deixa eu tentar achar o versículo aqui. Peraí, perdão. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as 100 moedas que eu guardei no lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não colheste e deste o que não semeaste. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. Perdão. O medo ofusca a nossa sabedoria. A sabedoria é um dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco a todos os momentos e a todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. Porém, quando nós não temos o Espírito Santo, nós temos o medo. O medo que nos afasta do Espírito Santo. O medo que nos distancia do Espírito Santo. E por quê? Porque o medo do encardido é um dos 7 dons do encardido. O medo. O medo que nos faz ficar distantes dele. Porque o medo nos recua. O medo nos rebaixa. O medo faz com que a gente fique prisioneiros
ao ponto de que a gente não queira fazer mais nada, com medo de que vai errar. Medo. Eu tenho medo de que eu não vou conseguir fazer tal coisa. Eu estou com medo de tal coisa. Eu estou com medo de fazer tal coisa. E isso nos rebaixa. Por que que tantas pessoas que têm alguma doença forte não podem ter medo? Porque o medo desmotiva psicologicamente e fisicamente a vida de uma pessoa. Se uma pessoa que está lá em estágio terminal tiver medo, ela perde a sua vida. Porque ela não vai ter fôlego para lutar. Ela não vai ter psicológico para lutar. Veja bem, o psicológico da pessoa já está abalado. É uma coisa que ela não esperava. E estará mais ainda pelo medo. Por isso que ele deixa bem claro no finalzinho. Nós precisamos desesperadamente ajudar o outro a criar coragem, para que ele não tenha medo. Veja bem, se os outros dois empregados que lucraram 10 e 5 vezes a mais tivessem ajudado ele a lucrar pelo menos 2 vezes a mais, eles teriam ganhado além de tudo que eles ganharam. E isso nos mostra uma coisa muito poderosa. O mundo de hoje em dia não está preparado para ajudar aquele que cai. O mundo de hoje em dia não está preparado para ajudar aquele que sofre, para ajudar aquele que está desmotivado. Hoje celebramos o Dia da Consciência Negra. E quantos casos de discriminação que nós vemos hoje em dia, mas nenhum preparado para ajudar ao outro que necessita tanto de um amparo. Será que a cor realmente interfere naquilo que nós devemos ser? Jesus espera de nós um verdadeiro amparo, um verdadeiro consolo. Jesus espera de nós um ombro para ajudar o outro a se levantar. E assim, medo nenhum atrapalhará a sabedoria do outro, atrapalhará os sonhos que ele tem. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fiquem na paz e na alegria de Deus.